até para conhecer a sede. É sempre bom vir na Casa do Futebol, acabamos de visitar o Museu do Futebol, a história desse ativo e desse valor nacional que é o futebol. Mas desta vez eu vim não só pelo atrativo de vir à CBF, pela curiosidade de conhecer, pela amizade ao Edinaldo Rodrigues, mas, sobretudo, pelo tema que nós estamos tratando nesse seminário de hoje: o combate ao racismo e o combate à violência. Eu tive a alegria de ser, quando ainda não era o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o autor do projeto de lei da Sociedade Anônima do Futebol, que, no final das contas, na minha modesta opinião, constituiu um marco importante para o futebol brasileiro, de profissionalização, de uma nova era, de novos parâmetros, novos padrões, importante para a economia, para finanças, até para a sobrevivência de muitos clubes brasileiros. Mas um valor intrínseco a esta lei, a partir desse projeto que tive a felicidade de ter a autoria, foi, de fato, a realidade de que, mais do que nunca, não obstante os clubes sempre prezem por valores de cidadania, de dignidade de seus atletas, de seus colaboradores, de seus torcedores, não há dúvida que o avanço do futebol brasileiro para a profissionalização através de empresas constituídas será um ativo importante no combate à discriminação, ao preconceito e ao racismo. Não há dúvida alguma que uma atitude racista num ambiente de trabalho ou num ambiente de convivência de uma empresa multinacional, de uma sociedade anônima ou de uma empresa listada em bolsa, merecerá sempre, prontamente, uma reação dos dirigentes, dos diretores daquela empresa. E, muito em breve, não será diferente no futebol brasileiro, muito embora eu reconheça, naturalmente, que todos os dirigentes de clubes têm esta responsabilidade desde já. Mas isso se tornará uma realidade necessária, até pelas regras hoje do chamado ESG, de padrões de meio ambiente, de governança corporativa e governança pública, de governança social. Essa frente de enfrentamento à violência, a malfeitos e algo que é intolerável, que é o racismo, estará cada vez mais inerente na vida dos clubes brasileiros, a partir do momento que se profissionalizarem mais e mais. Por outro lado, o Congresso Nacional e o Senado da República, e aqui não é um discurso político, senão uma constatação, meu caro Edinaldo Rodrigues, têm se revelado instituições absolutamente comprometidas com o enfrentamento ao racismo. Eu ouvi recentemente, meu caro Gilberto Gil, do senador Paulo Paim, no seu terceiro mandato de senador da República pelo Rio Grande do Sul, negro, a maior referência do combate ao racismo no Congresso Nacional já de muito tempo. Ouvi dele numa sessão do Senado que nunca na história do Senado, onde ele está há 20 anos, 2 mandatos e meio a essa altura de senador da República, nunca viu o Senado tão comprometido e tão produtivo na prática em projetos de interesse a esta pauta antirracista. E, como presidente do Senado, atento a essas questões, tendo, na minha gestão, criado a liderança da oposição para equilibrar a democracia, que é preciso ter numa casa legislativa, ao criar a liderança das mulheres no Senado Federal, que é um problema seríssimo que temos, da não inclusão e do preconceito e a violência à mulher no Brasil, ouvi que o Senado hoje é uma referência nessa discussão de projetos antirracistas, me deixou muito lisonjeado, muito honrado e muito comprometido com a causa. E isso se revela num sem número de projetos. O senador Paulo Paim contava 14 projetos aprovados nessa linha e dentro dessa pauta. E destaco um deles, que tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando e que será debatido nesse seminário,
que é a mudança da lei penal referente à injúria racista. Nós tivemos 2 momentos aqui nesse evento, além dos pronunciamentos muito ricos, que foram dignos de nota e que nos emocionaram. Emocionaram a nossa cerimonialista, a emoção dela nos emocionou também, que foi a apresentação daqueles jovens ali. Dizia o Gil que bom se o Brasil tivesse mais expressões desse tipo e mais jovens comprometidos com isso e não com outras coisas. E aquele vídeo que é a compilação e a concatenação dos eventos mais nefastos que podem existir no espetáculo de futebol. E aquilo ali depende da repreensão da lei penal, que é feita no Congresso Nacional. Hoje a injúria tem uma pena prevista de 1 a 3 anos. Este projeto, já aprovado nas 2 casas legislativas, retornou agora à Câmara dos Deputados em razão de uma modificação do Senado, prevê que a ação será pública e incondicionada, não depende mais da vontade da vítima. É uma necessidade de se punir aquele que pratica uma injúria racista, independente da vontade da vítima, que pode eventualmente ficar constrangida, acuada, se sentir menosprezada. Não é uma obrigação do Estado processar quem pratica injúria racial. Segundo lugar, a previsão de uma pena de 2 a 5 anos. O que isso significa na prática? Que aquela pena de 1 a 3 anos é passível de medidas despenalizadoras, que evitam o processo, e essa pena agora combinada não é mais possível de se ter medidas despenalizadoras. A certeza que um cidadão daquele tem ao praticar o racismo é que ele será processado e que, se ele for responsabilizado, ele será condenado e poderá cumprir uma pena, que pode ser até de privação da liberdade. Significa que nós solucionaremos esse problema com leis penais mais severas? Não necessariamente. A lei penal mais severa, o melhor aparato legislativo, serve como algo retributivo, algo proporcional àquela agressão. Mas o racismo haverá de ser um compromisso de todos. Desde a polícia militar, que está nos estádios e nos arredores, a Polícia Civil que investiga, o Ministério Público que processa, o Poder Judiciário que julga e deve fazê-lo da maneira mais eficaz e mais célere possível, porque a justiça tardia é injustiça no final das contas. É um papel do Legislativo de aprimorar as leis, não há dúvida alguma, estamos fazendo, como reconhecido pelo senador Paulo Paim, mas é também um papel do futebol, dos treinadores, dos atletas, dos dirigentes, da CBF. Um dirigente de um clube no estado dele, na cidade dele, é uma referência, ele serve de exemplo. O atleta nem se fale, o professor Tite nem se fale. Ou seja, são referências que devem a todo instante falarem a respeito dessa chaga nacional que é o racismo. Ao termos essa consciência de que as instituições funcionam em torno de um mesmo objetivo, de não tolerar esse tipo de prática, nós alcançaremos, imagino, aquilo que é o ponto ideal que nós haveremos de ter um dia no Brasil, que é da sociedade assimilar esses conceitos e a própria sociedade, para além da lei penal, para além das punições administrativas, para além da perda de pontos, para além das punições aos clubes e aos atletas, para além da prisão daquele que eventualmente possa praticar o fato, que aquele cidadão que pratique o racismo fique constrangido em fazê-lo em função do meio em que ele vive. E isso se faz, de fato, com uma mobilização institucional, com leis, com aplicação das leis, com compromisso de todos nós em torno desse tema. E aí, quem sabe, termos uma sociedade que possa recriminar quando há um tipo de fato daquele, no próprio entorno se diga, meu caro, isso não é coisa que se faça, isso é um crime que o senhor está praticando. Essa assimilação da sociedade, que nós já experimentamos ao longo da nossa existência, da própria sociedade recriminar, eu considero que será o ponto alto desse combate ao racismo, que se constrói a cada dia, tijolo por tijolo, num desenho lógico, até que a gente chegue realmente numa sociedade em que isso não seja mais admitido, não seja mais tolerado. O Senado Federal tem verdadeiramente este compromisso.
E este compromisso aqui externado e aqui afirmado e revelado, meu caro Edinaldo, que das conclusões havidas por este seminário, por este grupo de trabalho que o senhor instituiu, em boa hora, com representantes de instituições da sociedade civil, para debatermos esse tema e propormos essas ideias, certamente as proposições irão além das medidas da CBF de índole administrativa. Elas deverão ir para o Congresso Nacional. E na Casa do Povo, e na Casa dos Estados, na Casa da Federação, nós concebermos legislação que seja debatida nesse grupo de trabalho. Então, eu recolherei todas as iniciativas legislativas aqui feitas, temos um representante do Senado, João Rafael, participando do grupo de trabalho, para que levemos ao Congresso Nacional a conclusão de proposições legislativas em torno desse tema de combate ao racismo no Brasil. E eu considero que nós temos plenas condições de nos libertarmos dessas amarras, sobretudo tendo como marco este evento no dia 24 de agosto, muito próximo do 7 de setembro, em que celebraremos o bicentenário da independência do Brasil, inclusive com uma solenidade do Congresso Nacional, para a qual todos estão convidados. Quem sabe nós não possamos fazer desse marco histórico brasileiro, da nossa independência nacional de 200 anos, da nossa identidade, da nossa origem, da nossa própria existência, um marco de fato para termos uma frente muito severa, muito eficaz de extirpar o racismo e a violência do futebol e de todos os esportes e de todos os lugares, de todos os bairros, de todas as cidades, de todo o planeta do racismo, porque não há lugar no mundo para racista. Muito obrigado.